Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o promotor da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Dr. Sacha Alves. E a posse dos 2 novos vereadores na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais. Olha, além da conversa com o Dr. Sacha Alves aqui, a gente vai falar sobre aquela questão dos recursos do FIA em relação ao jovem do futuro, mas também vamos falar de outros assuntos e destinação de verbas, de recursos públicos para a infância e adolescência, certo? Além da entrevista, que você pode mandar pergunta, a gente vai trazer a posse dos novos vereadores ali na Câmara de Mossoró e vamos falar também sobre o pleito da saúde ali no município. Hoje, enfermeiros, técnicos e auxiliares estiveram na Câmara de Mossoró conversando com os vereadores sobre o piso da enfermagem. E a gente vai trazer também a ocupação de terras pelo MST aqui em Mossoró. Assunto polêmico, viu, Vonúvio? Participe, nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979, o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Vamos de informação da Câmara. Os vereadores Antônio José Costa e Silva, conhecido como Tony Cabelos, do Progressistas, e Osaniel Alves de Mesquita, do União Brasil, tomaram posse hoje na Câmara Municipal de Mossoró. Eles substituem Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira, ambos do PSC, cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral por irregularidades no partido, no lançamento de candidaturas de mulheres na eleição de 2020. Os dois são ex-vereadores. Na eleição passada, Tony Cabelos alcançou 2.219 votos e Osaniel Mesquita 1.460 e estavam na suplência. Após a diplomação pela Justiça Eleitoral, tomam agora posse na Câmara Municipal e assumem mandato até 31 de dezembro de 2024. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar leis, defendendo os interesses do município e o bem legal da população. Assim, prometo. Em sua fala, Osaniel defendeu o piso salarial da enfermagem e conclamou o engajamento das mulheres na política. Ele se disse surpreso com a convocação para voltar à Câmara. Para mim, foi uma grande surpresa quando eu estava trabalhando de plantão que recebi uma ligação que uma determinada vereadora teve o seu mandato cassado e que possivelmente outros vereadores cassados, o vereador Osaniel Mesquita assumiria a vaga na Câmara Municipal de Mossoró. Também não criei expectativas, que eu sempre dizia, inclusive acho que eu falei para você, é melhor termos uma surpresa do que uma decepção. Já Tony Cabelos relembrou sua trajetória e agradeceu a votação. Simplesmente, como a população, algumas pessoas falavam, um simples cabeleireiro é vereador da cidade de Mossoró. Mas por quê? Porque a gente sempre trabalhou, sempre se preocupou com a população do bairro que eu moro, sempre respeitei a população. Dos 3 novos vereadores na Câmara de Mossoró, 2 ainda não definiram claramente o posicionamento, governista ou oposição. São Osaniel Mesquita e Marrom Lanches. Já Tony Cabelos compõe a base do prefeito Alisson Bezerra. Na verdade, a gente já vinha fazendo um trabalho ajudando a administração do governo. Porque quando a gente leva os problemas da comunidade e a população está sendo atendida, isso é importante, o que eu mais gosto é disso. Então, o prefeito Alisson, a gente já vinha trabalhando, buscando as melhorias para a nossa comunidade, Dom Jaime Câmara, a zona rural, e vinha sendo atendido. Então, a gente vai só ampliar e trabalhar cada vez mais e usar o mandato do vereador, que é o mandato da população. Pois é, tá aí os vereadores conversando e nesse primeiro dia aí de sessão, inclusive, teve uma presença bem representativa ali de muitos apoiadores da família e também de apoiadores, ex-vereadores estavam lá, o deputado Luiz Eduardo estava lá, Vonúvio,
ali, parabenizando, inclusive o Tony Cabelos, que depois o recebeu em seu gabinete, se reuniram. Então, hoje foi um dia movimentado na Câmara de Mossoró. E daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre uma reunião que aconteceu entre os profissionais da saúde e os vereadores. Eu estou falando aqui em Câmara Municipal, então vou abrir o parênteses já nesse primeiro bloco. Presta atenção, alô do pessoal da Câmara Municipal. Anotou o nome aí, Carol, da galera? Olha aqui, um papelzinho timbrado e tudo. Câmara Municipal, Pedro Igor, Mara e Erivan, o pessoal lá da recepção, sempre muito simpático, sempre muito receptivo ali com a nossa equipe. Muito obrigada, gente, pelo carinho e pela ajuda ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Pedro Igor, Mara e Erivan, que sempre cobra também o alô dele. Um abraço aí para o pessoal da Câmara de Mossoró, sempre recebendo muito bem toda a imprensa e nós aqui da TCM. Carol, um breve comentário. A gente, claro, deseja sucesso aí aos dois novos parlamentares, Osaniel e Tony Cabelos. A gente acompanhou o mandato dos dois, né, entre 2017 e 2020 e a gente espera ver uma boa atuação destes parlamentares em suas respectivas áreas, né? Tanto Osaniel na área da saúde quanto Tony Cabelos ali levando, né, as demandas do Dom Jaime para a Câmara de Mossoró. Vamos agora começar a nossa conversa, nesse primeiro bloco, iniciozinho de conversa, com o Dr. Sacha Alves, que é promotor de justiça, promotor da infância e juventude aqui no município de Mossoró, e que a gente vem falando nas últimas semanas, porque fez uma recomendação que causou até uma polêmica, né? Aqui nas rodas de discussão políticas, também nas instituições que tratam da infância, da juventude e na própria Câmara Municipal. A recomendação do Ministério Público foi para o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, para que respeitem normas legais e regimentais que guiam o Fundo da Infância e Adolescência de Mossoró relacionado ao Jovem do Futuro, aquele programa ali de cursos profissionalizantes para os jovens da rede pública de ensino. Então, doutor Sacha, boa noite. Essa recomendação em relação ao FIA e o Jovem do Futuro, qual é exatamente o problema em relação a essa questão? Bem, boa noite, Carol, Vonúvio. É um prazer estar com vocês aqui para a gente discutir um tema tão relevante, né, que é o direito da criança e especialmente esse fundo, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Eu vou chamar, portanto, pelas iniciais, FIA, né? Bem, o FIA, ele é um fundo que vai se destinar a projetos e ações para beneficiar as crianças e adolescentes do município, mas a lei vai dizer o seguinte, especialmente aquelas que estão numa maior situação de vulnerabilidade social. Então, primeira coisa que a gente quer deixar bastante claro, nós não somos contra o Jovem do Futuro, o projeto em si. Porém, o que a gente é contra é você, ao aprovar um projeto, qualquer que seja o beneficiado, quer seja a prefeitura, quer seja um ente privado, não se obedecerem às regras legais que regem, no caso, o Fundo da Infância e da Adolescência, que tem que necessariamente aplicar recursos nessas áreas que são consideradas as áreas, muitas vezes, mais invisíveis. São 3 áreas, né? As crianças que estão nos abrigos, né? Os adolescentes que praticaram um ato infracional e que estão cumprindo medidas socioeducativas, né? O ato infracional é o ato análogo ao crime, e também a primeira infância, especialmente naquelas áreas de maior vulnerabilidade social. Então, do recurso do Fundo da Infância, quando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ele vai decidir o que vai ser feito, a lei diz que ele tem discricionariedade, pode decidir, contanto que essas 3 áreas sejam atendidas. Então, o Jovem do Futuro é um projeto interessante, né? Porém, é um projeto que vai praticamente zerar o Fundo da Infância, 40% esse ano, mais 40% ano que vem, para um projeto de duração de 4 meses. Vai pegar 80% do recurso do Fundo da Infância, foi isso pelo menos foi isso que o Conselho Municipal dos Direitos decidiu. Porém, essas outras áreas como ficam? Por exemplo, a questão dessa socioeducação, né, dos garotos que estão cumprindo essa medida socioeducativa. O município tem a responsabilidade de oferecer as medidas no meio aberto, que são chamadas a liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. É uma grande oportunidade para esses garotos não continuarem delinquindo, não continuarem na vida do crime.
E de que forma você vai fazer isso? Quem olha para esses garotos na nossa sociedade? A nossa sociedade não olha. Esses garotos são praticamente invisíveis. E quando você vai no serviço, como nós fomos nesse mesmo período, nós estivemos fazendo a visita ao CREAS, né, que é o centro que cuida dessas medidas lá, né? O CREAS está com muitas fragilidades de funcionamento. Lá, conversando com a equipe, você vê claramente que eles não têm equipe suficiente, não têm estrutura de apoio suficiente. Então, assim, peraí, vamos com calma nessa hora. Quando você vai decidir o que vai ser feito com o recurso do Fundo da Infância, primeiro essas 3 prioridades legais têm que ser atendidas. A primeira, infância. Quantos pais e mães, hoje em Mossoró, não perdem seus filhos porque não tem condição de paternar, de maternar? Então, o Fundo da Infância, eu costumo dizer o seguinte, daquele recurso do Fundo da Infância, que é um recurso muito finito, o Fundo da Infância é uma gotinha no orçamento geral do município. Eu já fiz o cálculo. O Fundo da Infância, no orçamento geral do município, representa 0,08% do orçamento do município. Então, naquela gotinha, o que é que ele deve fazer? Ele deve fazer aquilo que muitas vezes a prefeitura não faz. Alcançar aquilo que muitas vezes a sociedade não alcança. É pegar aquele dinheiro, eu até uso essa expressão, teleguiar, fazer com que aquele dinheiro chegue àqueles que não são vistos na política pública muitas vezes. Então, essa é a primeira questão que a gente coloca. O que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança aprovou, ele aprovou sem considerar essas questões legais. Então, essa foi um primeiro ponto. E, além do que, as normas de discussão internas, tanto do próprio Conselho, como essas etapas de discussão que visam, na lei, a dar mais transparência, a dar mais visibilidade, a permitir que outros entes, que não só a Prefeitura, mas o próprio governo do Estado, ou então as entidades públicas e privadas, como, por exemplo, universidades, apresentem projetos, nada disso foi feito. Foi tudo feito a toque de caixa. Em uma semana teve uma votação e na semana seguinte já teve o projeto de lei apresentando para autorizar o uso daquela verba, sem que a sociedade tivesse sequer se envolvido e participado nessa discussão. No próximo bloco, doutor Sacha, a gente vai falar sobre essa questão do atendimento socioeducativo, um pouquinho mais sobre as prioridades e sobre essa questão do projeto e da votação lá na Câmara Municipal. Daqui a pouquinho a gente volta. Participe do programa através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, também o WhatsApp 8802-8979 e o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Estamos conversando com o promotor de justiça, doutor Sacha Alves, e estamos trazendo também informações hoje sobre Câmara Municipal de Mossoró, dia de terça-feira, dia de sessão movimentada, que teve a posse ali dos vereadores que foram diplomados na semana passada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, a gente está trazendo muita informação. Contamos com a sua participação no programa de hoje. E só para não deixar em branco, estamos aí na contagem regressiva. São 4 dias, né, para o início do Mossoró Cidade Junina. É isso, Manu? Contei certo? Exatamente. Bom, então, obrigada. Está bem pertinho, viu? Sou muito bom de conta, não. É como a gente disse, está mais perto do que longe. Bem mais perto que longe. Mas parece que chega julho e não chega o dia 3 de junho, que é o fim da meia-dia. Mas estamos aí na contagem regressiva. Eu acho que a gente vai bater os 40 dias de maio e não chega o 1º de junho. É desse jeito, viu? Tá desse modelo também para aquele 5º dia útil. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Olha, quero mandar um alô também, para não deixar passar, pro Leonilson, do Bom Jardim. É o Léo Pintor. Muito obrigada pelo carinho ali, pela atenção, Vonuvo. Hoje eu estava sentada no meio-fio. Hoje eu estava sentada no meio-fio, descansando. E aí, da minha corrida, para o povo não pensar também, né? Sim. Aí, 6 horas da manhã, o Leonilson veio conversar comigo, dizer que gosta muito do programa. Estava indo para o trabalho, o Léo Pintor, e pediu esse alô. Então, muito obrigada pelo carinho. É interessante, porque as pessoas, onde encontram a gente, vêm explicar que gosta de assistir o cenário político. Exatamente. E a gente agradece também a audiência aqui do seu Aldo Ferreira, sempre ligando, mandando mensagem, dizendo que está acompanhando. E o Berg, lá do posto Estrela d'Alva, sempre também acompanhando aqui, principalmente a nossa reprise, às 10h40 da noite. Os profissionais da saúde estiveram hoje na Câmara de Mossoró. Eles querem que os vereadores sejam ponte entre a categoria e a prefeitura para negociar pontos do projeto que vai aplicar a lei do piso salarial. Enfermeiros, técnicos e auxiliares se reuniram com vereadores da oposição e com o presidente da Comissão de Saúde, vereador Costinha, que compõe a bancada governista. Os servidores querem a sensibilização dos parlamentares. Sensibilizar os vereadores, não importa se de oposição ou de situação, sensibilizá-los a respeito do piso da enfermagem, que eles possam compreender
a complexidade do piso e trazer o gestor para que o gestor possa enviar o mais rápido possível o projeto de lei para ser votado na Câmara, para que, enfim, a enfermagem possa receber o que já é de direito por lei. Neste ponto, a lei não se pronuncia sobre carga horária. O prefeito Alisson Bezerra já demonstrou a intenção de aplicar a partir das 40 horas. Mas os profissionais preveem perdas e querem que a base seja às 20 horas. A gente precisa que esse piso seja pago em cima da carga horária que nós fizemos o concurso e que está no nosso PCCR, que é 20 horas nível superior e 30 horas o nível médio. E a gente já viu que o prefeito já se pronunciou querendo pagar em cima de 40 horas e a proporcionalidade para isso, ou seja, vai diminuir para quem trabalha 30 e 20. Isso não existe. A gente já encampou uma luta da estratégia de saúde da família, onde a gente perdeu 12 anos, que a gente trabalhava 40 horas e ganhava por 20. A gente não quer retroagir. Um outro ponto tratado foi a isonomia entre técnicos e auxiliares da enfermagem. A nova lei do piso traz diferenciação entre as funções. Só que os auxiliares terminam exercendo as mesmas atribuições que os técnicos no dia a dia. É assim que eles querem manter também a questão salarial. Desde que nós entramos no município, o auxiliar, ele exerce a função de técnico. Não tem distinção, até mesmo no próprio edital do concurso, não tem distinção entre carga horária, entre remuneração, entre funções. É diferente uma coisa ou outra, mas que o auxiliar, ele, por ter formação técnica, ele nunca deixou de fazer. Ou seja, hoje o piso salarial ele divide as categorias, enfermeiros, técnicos e auxiliares, com a diferença de mais de R$1.000 entre um e outro. Então não era justo, não é justo, desde que nós entramos, trabalhamos como técnicos e agora não recebemos como tal. Os parlamentares da oposição fazem coro ao pleito dos profissionais. Já a Comissão de Saúde, através do presidente, vai se reunir com a bancada governista. É algo que os estados e os municípios precisam se adequarem quanto antes, já para estar acontecendo em todas as cidades. E aqui em Mossoró está muito atrasado, inclusive, em relação às discussões, que, segundo os representantes, disseram que não tem esse diálogo com a gestão. Então, é importante também que se diga que os recursos federais já passaram a chegar, já estão chegando nas contas do município, do estado, e aí os gestores aqui, o prefeito da cidade, ele precisa sentar com essa categoria e dizer qual é o dia que vai começar a ser implantado. Eu fiquei aqui de ver essa possibilidade da gente conversar já com a bancada de situação, levar ao conhecimento do prefeito a pauta de reivindicação, que eles vão passar para mim, que já está lá na prefeitura, o prefeito já recebeu essa pauta, segundo o que eles informaram. Então, a gente vai tentar fazer esse meio de campo para tentar encaminhar e dar continuidade, né? Aí, sobre este assunto, o prefeito Alisson Bezerra falou em entrevista nesta tarde na 95 FM. Ele disse que o piso está garantido, mas com base nas 40 horas. Primeiro, a lei do piso, ela é meritória, ela tem que ser cumprida realmente, eu acho que merece realmente. Esses profissionais, o que fizeram na pandemia, mas não só na pandemia. E não dá para a gente ter discurso de apoio à categoria só de discurso, de fala, tem que ser efetivamente. Então eu concordo com a lei do piso, primeiro ponto. Segundo, o recurso que vai vir de Brasília. O STF deve falar sobre isso de forma mais direta no julgamento final. Hoje está suspenso. Terceiro, o valor que está proposto hoje não vai custear 23% do valor que a gente deveria pagar, com o impacto financeiro que o município terá. E quarto, a questão da carga horária. Se for nessa ideia de pagar o piso para quem tem 20 horas, aí cria um grande problema. Porque o município hoje tem servidor de 20, de 30, de 40. Isso é um fato. Tem servidor de 20, de 30 e de 40. Se eu pagar 4.750 para quem ganha 20 horas, vai acontecer o quê? Que quem trabalhar 40 vai ter que ganhar R$9.500. Salário base. Salário base. E aí nem um servidor do município hoje tem esse base, entendeu? Nem os professores que têm um salário base, que a gente paga em torno de R$1.000 a mais do piso, tem salário base. Qual é a nossa proposta? Baseado na primeira portaria que saiu do Ministério da Saúde. Se for olhar lá, a primeira portaria que saiu está lá. 40 horas na rede pública. Aí, ficou bem claro, né? Vai ser aí
um monte de rodada de negociação. A gente vai trazer para você, porque isso vai dar o que falar ainda. Mas vamos voltar aqui com o doutor Sacha Alves, promotor de justiça. A gente está falando sobre o Fundo da Infância e da Adolescência. No bloco anterior, o doutor Sacha explicava as prioridades do FIA. Essas prioridades, elas são, pelo menos até agora, até esse anúncio do Jovem do Futuro, elas são seguidas como devem ser pela Prefeitura de Mossoró? Bom, vou pegar um gancho dessa matéria que acabou de sair, né? Eu vejo uma matéria dessa, eu fico feliz por saber que essas questões que são de política pública, de saúde, são altamente relevantes. A valorização desses profissionais, né? Quem já precisou de um profissional da área da saúde, das enfermeiras, dos técnicos, sabe a importância dessas pessoas. E tem uma discussão pública agora na Câmara, com o prefeito se manifestando. Bem, antes de falar das prioridades, assim, é triste ver que muitas vezes o debate da criança e do adolescente aqui em Mossoró não tem um terço dessa discussão. O que está acontecendo nessa votação desse projeto da Prefeitura é um exemplo muito claro disso. Um projeto que é apresentado numa única reunião, a toque de caixa, de um regimento que fala que tem que ter uma discussão interna no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que tem que passar uns 10, 15 dias só gestando a discussão, para depois ter um parecer, levando para a plenária. Aqui em Mossoró, eu desconheço o trabalho da comissão, da própria Câmara. Atenção, Câmara de Vereadores de Mossoró. Eu vi aqui um presidente de comissão de saúde falando, eu nunca fui chamado a participar. Estou há 12 anos em Mossoró, eu realmente não me lembro de ter participado de uma comissão da criança e do adolescente. Mossoró tem uma legislação do direito da criança e do adolescente absolutamente defasada. Assim, ninguém sabe o que está em vigor na área, porque foram tantas leis que foram sendo alteradas. Então, assim, toda essa fragilidade, ela se revela também no próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Nós fizemos um trabalho de fiscalização. No ano de 2021, teve conselheiros que mal foram para a reunião para decidir questões essenciais da política pública da criança e do adolescente. Então, assim, é um órgão muito frágil. A gente tem uma reunião com a Prefeitura que estava agendada muito antes de saber do projeto Jovem do Futuro, que vai ser no dia 13 de junho, em que a gente vai pedir e vai propor para a Prefeitura um acordo em que a gente, antes de discutir o fortalecimento do Fundo da Infância, discutir o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que está, assim, que vive uma situação de muita falta de mobilidade, falta de debate. E aí vem um projeto da Prefeitura que, mas eles aprovaram. Um conselho que mal consegue discutir o plano municipal da primeira infância, um conselho que mal consegue discutir o plano municipal de atendimento socioeducativo. E todos os dias em Mossoró, os jovens da periferia estão matando e morrendo. Então, assim, é uma situação que nós não temos um debate forte aqui em Mossoró da política pública da criança e do adolescente. Nós não temos. A Conferência Municipal dos Direitos da Criança de Mossoró, que aconteceu no mês de abril, salvo engano, você, no mesmo teatro que foi o lançamento do Jovem do Futuro, que estava lotado de crianças e adolescentes, na conferência que discutiu os direitos da criança e do adolescente de Mossoró, tinha um adolescente lá que participou da abertura e depois saiu. Praticamente não tinha um auditório vazio de crianças e adolescentes. Então, era um bocado de adultos, inclusive eu, discutindo direitos que não são meus, são direitos das crianças e adolescentes. Então, essa fragilidade toda desse movimento da criança e do adolescente de Mossoró, fragilíssimo, é nesse contexto que se apresenta o projeto Jovem do Futuro. E aí, como é que ficam as prioridades legais? Não ficam. No que foi aprovado lá, não entra as prioridades legais, não estão previstas. Mas o projeto Jovem do Futuro, e de novo, não sou contra o projeto Jovem do Futuro. Mas o meu trabalho enquanto promotor de justiça é ser fiscal da Constituição e da lei. E a lei diz que essas 3 áreas, os invisíveis, têm que ser atendidos. Pelo Fundo da Infância, tem. Então, mas nós vamos prever cursos de web design para os adolescentes, para a juventude. Maravilha. Faça isso com recurso do município. Porque no Fundo da Infância, muitas vezes, o jovem que está no sistema socioeducativo, o grande empreendimento da vida dele é aprender a ler e escrever. Aprender a ler e escrever. Meninos que não sabem ler e escrever, não têm condição de fazer um programa de web design, porque eles jamais vão ser contratados numa empresa porque eles não sabem ler e escrever. Porque a eles faltam os dentes da frente. Então, gente, assim, é uma situação de... E o que acontece? Faz uma discussão dessa sem um diagnóstico de realidade. Meu Deus, sem um diagnóstico de realidade. É revoltante, me desculpe, mas é revoltante. A falta de um diagnóstico faz o quê? Você não conhece a realidade. Então você passa a deliberar e discutir coisas em torno do Fundo da Infância às cegas. Como é que está as mães que estão perdendo seus filhos? Era isso que eu ia falar no bloco passado. Mães que diariamente perdem seus filhos na justiça e essas crianças vão muitas vezes para adoção,
Porque a elas falta condição de maternar, pais de paternar. E o Fundo da Infância tem tudo a ver com isso, porque a lei diz, quando você gerir o Fundo da Infância, você tem que aplicar prioritariamente nessas áreas. É por isso que eu uso a expressão, o Fundo da Infância, ele tem que teleguiar os recursos. Ou seja, os recursos, quais são os mais vulneráveis? Quais são os mais invisíveis? Quais são aqueles para os quais a política pública, o gestor muitas vezes não olha? Pois o Conselho dos Direitos da Criança, um órgão autônomo, que tem representantes, metade do governo, metade da sociedade civil, vai olhar para os invisíveis e vão falar, nós temos 4 milhões aqui, pois vamos aqui destinar primeiramente para esses garotos. A gente não vai, o Jovem do Futuro vai também atender os garotos que estão na socioeducação, de forma acessória. Não é disso que trata. É prioritariamente olhar para os invisíveis, olhar para aqueles que não têm voz e dar-lhes voz. Então, quando a gente queima todas as etapas de discussão, a gente perde a beleza desse debate que está tendo agora sobre o piso da saúde. A gente perde. Porque não tem debate. Porque o debate está em sancionamentos. O debate está em uma posição, a outra, mas no final, a democracia sai fortalecida. O projeto pode ser melhorado. E bem, aqui na Prefeitura de Mossoró, o projeto pode ser melhorado? Pode ser melhorado. E falta recurso para o Jovem no Futuro? Não falta. O orçamento do município de Mossoró, para o ano de 2023, isso que me falaram foram os vereadores, com os quais eu me reuni para discutir, 1 bilhão e 900 milhões de reais. O Fundo da Infância, de 4 milhões, representa uma gotinha no oceano, então não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Agora, se vai utilizar recurso do Fundo da Infância, então use de acordo com que a lei está... Esse é o papel do Ministério Público, fazer com que a lei seja cumprida. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar a nossa conversa. Programa seguindo aqui, você participa com a gente, pode mandar sua pergunta aqui para o nosso convidado, o Dr. Sacha Alves, que é promotor de justiça da infância e da adolescência. Olha, a gente tinha falado sobre a matéria da invasão, que a gente ia repercutir, na verdade, um assunto que já foi abordado no Jornal TCM. Vamos deixar para amanhã, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui com o Dr. Sacha, mas amanhã eu sei que você vai estar aí e a gente vai voltar neste assunto. Vonúvio. Eu gostaria de saber do Dr. Sacha, né? No dia 15 de maio veio a recomendação do Ministério Público, né, sobre o uso correto, na verdade, respeitar as normas do FIA. Esta era a recomendação. E, através de nota, a Prefeitura respondeu que não há registro de nenhuma divergência, contraposição ou ilegalidade. Isso em nota divulgada à imprensa. E o projeto foi encaminhado e aprovado na Câmara de Vereadores. Como é que o Ministério Público viu esta atitude do Executivo de não atender esta recomendação do MP e seguir adiante com este projeto? Assim, faz parte do jogo democrático. A gente, o Ministério Público, quando a gente pede uma recomendação, primeiramente, a gente não pede uma recomendação porque eu não fui com a cara daquele projeto, não fui com a cara daquele gestor. Não é isso. Não é uma questão, obviamente, pessoal, né? É uma questão da legalidade. Então, a gente pede uma recomendação quando a gente vê que a conduta, quer seja do gestor público, quer seja de algum particular, ela não está de acordo com o que a lei preconiza que tem que ser. Então, quando a gente pede essa recomendação, é porque justamente nós vimos ali que houve algumas atitudes que não estão conforme a lei, portanto, são ilegais. E nessa discussão do Jovem do Futuro, nós vimos que, de novo, não é com relação ao mérito do projeto. Esse daí seria um segundo momento de discussão, que eu acho até que seria bastante rico, esse segundo momento. Mas eu não estou nem discutindo o mérito do projeto. O que eu estou discutindo é as etapas para esse projeto ser aprovado, precisam ser observadas uma série de discussões, inclusive para dar publicidade e transparência para a sociedade como um todo de Mossoró. Por acaso você, moçoroense, sabia que o Fundo da Infância ia abrir um edital para captar recursos para projetos? Por acaso as universidades daqui de Mossoró sabiam que existiriam projetos nessa área, que elas poderiam, elas próprias, apresentar? Por acaso as entidades da sociedade civil, as entidades públicas, o governo do Estado, que eventualmente tem um trabalho com criança e adolescente, não sabia. Por quê? Porque não teve esse anúncio prévio que está na lei. No Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, no início de todos os anos, ele deve dizer quais são as linhas de financiamento que vai ser do Fundo da Infância. Então, essas questões de transparência são da mais alta relevância para a gente. Por quê? Porque o dinheiro é público. E o dinheiro público tem que ser gerido com muita transparência. Então, assim, o que é que a gente diz a respeito? Bem, é a posição da Prefeitura, da qual nós divergimos, tanto que recomendamos, né? E aí... a divergência está aí, né? Assim, realmente não houve um consenso, faz parte do jogo, e aí cabe agora o que? O Ministério Público
ajuizar uma ação civil pública para levar para o Poder Judiciário essa discussão. Judiciário é o seguinte, a Prefeitura disse que não teve legalidade. O Ministério Público entende que teve ilegalidade. Decida. Era justamente esse ponto que eu queria chegar. Apesar da recomendação, o projeto foi aprovado com muita facilidade lá na Câmara Municipal. Os vereadores da oposição apresentaram uma emenda que levava justamente a destinação dos recursos vindos da própria pasta da assistência social e não do FIA, né? Ali depois de conversa com o Ministério Público. A emenda foi rejeitada e mesmo assim os vereadores da oposição votaram a favor. Foi aprovado por unanimidade porque eles entendem, por outro lado, que o jovem do futuro é importante. E aí, a partir disso, o Ministério Público vai entrar com essa ação? Assim, é uma pena, é justamente a falta do diagnóstico que leva a esse tipo de questão. Assim, quem vai ser contra um projeto que vai beneficiar com cursos profissionalizantes jovens que estão no cadastro único? Quem vai ser contra? A questão não é uma questão de ser contra, a questão é de onde vai vir esses recursos. Porque enquanto esses jovens vão ser contemplados, 1.000 jovens é o que a Prefeitura quer, né, de acordo com o que o secretário colocou, né, ok. E aqueles jovens, de novo, que estão matando e morrendo na periferia, que não vão conseguir acessar e não vão conseguir fazer esse curso, como é que fica? Então, diante dessas questões, veja, não é o fato de que a Câmara aprovou, e mesmo que tenha aprovado, não é o fato de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou por unanimidade, depois a Câmara aprovou por unanimidade. Não é o fato que isso vai agora validar toda a ilegalidade que aconteceu antes. As ilegalidades estão lá. E é esse o motivo da recomendação. É sanar essa irregularidade. O primeiro ponto de discussão é, com base em que diagnóstico você decidiu? Em qual foi o diagnóstico que você tomou essa decisão de aplicar nessas áreas e não por que em outras? Interessante que em 2021, na verdade antes disso, até na gestão passada, desde 2019, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, desde 2020, ele apresenta um plano de ação que fala: nós temos como linha de financiamento a construção de um diagnóstico. O diagnóstico é fundamental, porque é o diagnóstico que joga luz sobre a situação. Como é que está o quadro da criança e do adolescente na realidade aqui em Mossoró? Desde 2020, eles apresentavam um plano de ação e nunca esse plano de ação entrava no orçamento. Nunca, nunca, nunca. A primeira vez que está entrando, agora não tem um diagnóstico lá, foi tirado dentre as ações. E aí, 80% dos recursos do Fundo da Infância vão para esse projeto da Prefeitura de Mossoró, né? Então, assim, e as outras áreas? Como ficam nessas outras áreas? E essa questão, ao Ministério Público, a gente não deve deixar, e aí, como é que fica? Essa interrogação não nos cabe. O que a gente dizer não, tem que ficar, tem que aparecer e tem que ser destinado de forma prioritária. Como é que está a primeira infância? Como é que está aquela mãe, aquele pai que tem um bebezinho para criar até ali nos seus primeiros 1.000 dias de vida, os seus primeiros 6 anos de vida? Quais são as políticas nessa área? Como é que está o plano municipal da primeira infância para ir alcançar essas crianças? Porque, veja, eu trabalho numa promotoria que, assim, a minha promotoria lida com as crianças que foram afastadas do seu pai e hoje estão em discussão, volta para casa ou vai para adoção. Essa é a minha promotoria. Muitas das crianças que passam no acolhimento, elas saem de lá, não tem para onde ir e muitas delas vão para o crime, vão para a prostituição e a gente não quer mais essa história se repetindo em Mossoró. E o Fundo da Infância tem que olhar primeiramente para elas. Então, não é que eu vou fazer um projeto para atender 1.000 e dentre esses 1.000 a gente vai atender 20. Não, você vai fazer um projeto primeiramente para esses mais vulneráveis, para os invisíveis e depois você pensa nos outros. Mas primeiro você tem que olhar para quem mais precisa. Então, porque eu quero que seja assim? Não, porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É obedecer o que está no Estatuto. Todos nós devemos obediência ao que está na lei. Esse é o primado, né, do Estado Democrático de Direito, do qual nós fazemos parte. Quer seja o promotor, quer seja a prefeitura, quer seja a sociedade civil, todos nós estamos debaixo dessa mesma lei. Doutor Sacha, ano passado o Ministério Público pediu a suspensão das apresentações de 2 artistas do Mossoró Cidade Junina para que a prefeitura pudesse colocar profissionais que dessem assistência a alunos com deficiência aqui em Mossoró. Essa situação foi resolvida ao longo deste ano? Essa foi uma ação uma ação, assim, ao meu ver também uma ação muito importante do Ministério Público, mas não foi da minha promotoria, mas foi da Promotoria da Educação, né, um colega com o qual assim, eu trabalho muito próximo, o doutor Olegário Gugel. Né? E essa foi uma ação que eu entendo que é uma ação assim, foi muito pertinente. Né? E eu vou contar um pequeno caso para vocês aqui. Na gestão passada, até para dizer que não é uma implicância com essa gestão atual, porque não é uma implicância com a lei, é uma implicância com a democracia, aí sim.
né? Eu me lembro que quando foi no ano de 2017, salvo engano, estava uma grande discussão com a Prefeitura de Mossoró a respeito, era 2018, enfim, sobre por que o que estava no plano de ação do Fundo da Infância, a Prefeitura não destinava do orçamento dela aquilo que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança tinha deliberado. E eu me lembro que era o que estava no orçamento, que estava previsto dar 300 mil por ano para o Fundo da Infância. 300 mil por ano. E a Prefeitura, não, na época, a Prefeitura, não, porque não tem... Porque, olha, mas tem que ver o recurso do município, que está faltando, o município passando dificuldade e tudo, né? Ok. 300 mil por ano, que a Prefeitura deveria destinar. Naquele ano, a gente foi fazer um comparativo de quanto é que custavam as bandas do Mossoró Cidade Junina. A banda mais Bambambam custava, sabe quanto, coincidentemente? 300 mil reais. 300 mil reais. A gente é contra o Cidade Junina? Não somos contra o Cidade Junina. Mas, de novo, gente, a gente trabalha diariamente com criança, sabe, que está perdendo a vida em abrigo, que está perdendo a vida no crime. Então, assim, e o Fundo da Infância é que vai mudar a realidade? Não. O que muda a realidade é a política pública. E a política pública está no orçamento como um todo. A política pública está orçada em 1 bilhão e 900 milhões de reais em Mossoró para 2023. Agora, o que o Fundo da Infância faz? Olha, lembrar para a nossa sociedade que essas crianças existem, e que a gente não pode continuar invisibilizando-as. A gente tem que olhar para elas, né? Então, então, naquele momento... Então, aquela ação do Ministério Público do ano passado foi uma ação importante. Por quê? Porque enquanto a gente estava com uma dificuldade de discussão sobre se contrata ou não professores auxiliares para as crianças que estão em sala de aula e que precisam se desenvolver, né? E que é uma política pública belíssima no nosso Brasil, né? Da nossa República, né? Como é que você vai justificar gastos por melhor que seja para a população, mas que gastos numa festa ou gastos com propaganda, por exemplo, enquanto a gente está com gastos essenciais que não estão sendo cobertos? Ou você atende... Agora, então vai acabar com a festa? Não. Simplesmente atenda primeiro essas prioridades. Criança, adolescente, educação, os invisíveis. A gente tem aqui participações de casa. Vamos começar pelo Dantas Rocha, do Abolição 3. Ele diz que o projeto Jovens do Futuro é interessante diante da complexidade que existe. O difícil é manter com êxito. Não acreditamos nos políticos. Nossos adolescentes almejam um futuro. Tirar eles das ruas seria excelente com esse projeto. Tem também aqui o Bento Carlos se manifestando. Ele gostaria de saber, nesse caso, nessa utilização do FIA para o Jovem do Futuro, quem seria responsabilizado? Ele pergunta, seria a Câmara Municipal, que é responsável pela fiscalização financeira do município e que aprovou o projeto, ou seria a Prefeitura? O destinatário da recomendação é a Prefeitura de Mossoró, né, que captou, né, e também o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E assim, o que a gente está querendo agora, quando a gente fala responsabilização, no caso da minha promotoria, eu não sou promotor do patrimônio público, essa é uma outra discussão, né? Se houve ali alguma quebra que eventualmente possa caracterizar ato de improbidade administrativa, essa é uma outra discussão. A mim cabe, enquanto promotor da infância, a ver se o que a Constituição diz, que criança e adolescente são prioridades absolutas, as crianças são prioridade de forma absoluta, e a lei que vai dizer que algumas áreas precisam necessariamente serem vistas e ter recursos destinados, se isso está acontecendo. E também, se a deliberação está acontecendo com base num diagnóstico prévio. Então, essas questões é que a gente vai estar analisando. As outras questões da responsabilização de um eventual ato de improbidade, esse daí a gente vai analisar se encaminha ou não para essas outras promotorias, para elas fazerem a análise. Mas, nesse momento, a nossa discussão é obedecer o que está no Estatuto da Criança e Adolescente em termos de prioridades. Nieldo Sumaré, Dona Dita, Poliana, Alcicleide, um abraço aí para todo mundo. A gente tem aqui o desabafo aqui, ela não se pronuncia, mas diz, entendo perfeitamente a indignação do promotor Sacha. Imagine nós que fazíamos parte da diretoria do Conselho de Alimentação Escolar e nossa representação foi retirada sem nos consultar. A gente tem outras participações, mas eu queria trazer aqui, Isabel Montenegro, vou ver se dá tempo, mas eu queria trazer aqui, Luciano Alex, ele traz uma outra temática, pergunta quais as medidas de amparo do MP nos crimes virtuais praticados contra crianças e adolescentes. Essa é uma questão muito delicada atualmente, né? Bem, a violência contra a criança é uma uma gigantesca chaga com a qual nós convivemos. E é uma outra chaga. Criança e adolescente, assim, todo mundo acha lindo, né? Mas, assim,
mas na hora do... Enfim, na hora da... Ok, vamos fazer aqui alguma coisa de efetivo, é uma luta, né? Então, assim, eu passei os últimos 2 meses só trabalhando com os crimes de violência contra a criança e violência sexual. Então, assim, é muito, assim, doloroso ver como existe, como está perto da gente, a gente não imagina, né? No que toca à questão do trabalho do Ministério Público, sim, nós temos hoje aqui em Mossoró, inclusive, algumas operações aconteceram nas últimas semanas, inclusive, né? Que foi uma articulação do Ministério Público com a Polícia Civil, que hoje Mossoró conta com uma delegacia de proteção à criança e adolescente, foi um grande avanço do final do ano passado. Algumas ações de enfrentamento à questão dos cybercrimes, né? Crimes envolvendo ali a pedofilia, sabe? Então, existem essas ações, né? Agora, por outro lado, é muito importante. E para mim, esses 2 últimos meses deixou cada vez mais claro como é importante que a gente não conte só com o Ministério, com a polícia, para atuar quando já está feito o crime. Como é importante a conscientização. Como é importante, sabe, empoderar, dar repertório para a criança, saber quando ela pode estar sendo aliciada indevidamente por uma pessoa. Então, aí vem a importância, né, dos espaços de educação, da escola, enquanto um agente de levar essa informação para a criança, né, também de um uso responsável da internet, né, que hoje é uma instância de socialização, né, das crianças e dos adolescentes. Então, sim, nós temos aqui, né, um grupo especializado no combate aos crimes e, dentre eles, os crimes virtuais, que está cada vez mais se fortalecendo, mas também é muito importante também que a gente saiba da nossa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto política pública, enquanto escolas públicas ou privadas, enquanto pai, enquanto mãe, de não perder esse grande e precioso vínculo que nós temos com os nossos filhos, a partir do qual nós podemos abrir uma conversa, estabelecer um canal de comunicação. Olha, qualquer coisa, filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui, sabe? Então, é muito importante essa ação integrada. Por isso que o Estatuto, a doutrina que rege, é a proteção integral. Porque é a integralidade das pessoas protegendo a integralidade das crianças. Olha, a gente tinha pergunta também sobre escola em tempo integral na rede pública para as crianças ali na primeira infância. Também Isabel Montenegro parabeniza pela defesa que faz da criança e adolescente. Excelente trabalho. Realmente o projeto foi aprovado toque de caixa, sem discussão com os vereadores. Não dá tempo de fazer a pergunta, não temos tempo para mais nada. Doutor Sacha Alves, promotor de justiça, muito obrigada pela presença. Eu agradeço a oportunidade, esse canal, né, com a sociedade, enfim. Sociedade, vocês são o patrão, nós somos os servidores, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, todo esse aparato da justiça está aqui para servir vocês e é uma grande oportunidade, portanto, conversar com o nosso patrão, que são vocês. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, doutor. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.